E o que vocês não me pedem chorando que eu não faço sorrindo? Me diz aqui nos comentários, quem que manda nesse canal de meu Deus? Porque é vocês. Vocês estão pedindo para voltar com os vídeos de desenho e vamos voltar então. Mas para isso já deixa o seu like, comenta bastante, para o engajamento desse vídeo ficar em alta e a gente conseguir trazer mais e mais conteúdo, tá, gente? Porque tá meio difícil trabalhar aqui com essa plataforma, vocês sabem disso, vocês estão cansados de me ver reclamando. Mas vamos começar pro vídeo então, sem blá blá blá, porque tem muito conteúdo legal, tem muita dica maneira para quem quer construir, para quem quer desenvolver uma coleção cápsula, né? Uma coleção de moda no segmento fitness, que é esse que a gente vai falar hoje. Bom, vocês estão vendo que eu já preparei a minha folha A3 aí no formato paisagem, com as bases, né, com os corpos que eu uso do meu caderno de croquis, o link tá aqui embaixo para quem quiser adquirir. Então eu deixo ele aí no molde e começo a esboçar a coleção. Vamos entender primeiro como funcionam as etapas de uma coleção de moda. Lembrando que aqui embaixo está o link do meu site, lá você encontra o meu curso, Método Coleção de Sucesso, e lá você tem o passo a passo, o beabá de como construir uma coleção de moda, como construir uma marca, tá bom? Mas vamos só aqui rascunhar, vamos ter a base para conseguir entender como que eu desenvolvi essa coleção, qual foi o meu pensamento ao desenvolver essa coleção cápsula que eu tô mostrando para vocês. Vamos lá, a primeira coisa que eu escolhi foi o segmento, que é o segmento fitness. Dentro desse segmento, eu fiz um estudo breve sobre o meu público-alvo, aonde ele estava localizado, qual era a faixa etária desse público, era um público feminino, masculino, qual era o peso que eu ia trabalhar, porque eu precisava saber a minha grade, então eu fiz um estudo, até um plus aqui, fazendo esse estudo, a gente descobriu uma deficiência no mercado, onde pessoas sobrepeso, pessoas obesos não encontram peças que incluam tendência e que incluam funcionalidades. A gente vai falar de funcionalidade mais pra frente, mas só dando um adendo. Então, olha só que deficiência do mercado. A gente traz uma academia que, por sua vez, deveria focar nessas pessoas que estão em busca ali de emagrecer, em busca de ter um novo lifestyle, e a moda não traz opções para esse público. Isso é uma deficiência grave no mercado brasileiro. Então, voltando para minha coleção, eu fiz lá a pesquisa de mercado, descobri quais eram as funcionalidades dessas peças, quais eram as opções. Dentro desse universo de lifestyle, a gente tem vários segmentos, que é o ciclismo, a natação, a gente tem o crossfit, a gente tem a musculação, a gente tem a dança. O que eu ia trabalhar, né? Qual seria o meu foco? Ia abranger tudo? Ia abranger somente um nicho? O que eu ia trabalhar? Fiz essa escolha, fui em busca de tendência dentro desse nicho, o que estava em alta, né? O que se estava usando dentro das academias. E aí eu fui atrás de funcionalidade, eu fui atrás de matéria-prima que me trouxesse tecnologia, ou seja, tecidos que de alguma forma me traziam inovação, porque essas inovações elevariam o preço das minhas peças. Vou explicar para vocês. Quando a gente trabalha com um tecido, por exemplo, um tecido nobre que traga ali uma tecnologia, o que é uma tecnologia dentro de um tecido? Um tecido que tem uma proteção UV, ou seja, ideal para quem faz ciclismo, para quem faz surf, ideal para quem está exposto a sol, né? Aquele sol escaldante que precisa de uma proteção extra. Aí a gente também tem tecidos que previnem a celulite ou que combatem a celulite. Existem inúmeras, né, possibilidades de inovação dentro da área têxtil, né, ali dentro da tecnologia daquele tecido. Então eu fui atrás disso, pesquisei bastante, usei a internet como meu canal, né, de pesquisa, mas também usei fornecedores, fui no Brás, bati perna para saber o que estava sendo trago, o que ali eu tinha de rico para trazer para dentro da minha coleção, porque não basta você criar, gente, somente peças bonitas e agradáveis. A gente precisa de um produto diferencial para o mercado. Esse é o maior foco que um estilista deveria ter. Não ir com a manada, e sim trazer o diferencial, e é o que eu prezo e é o que eu bato na tecla aqui para vocês, de produto, né? Da gente fazer um produto inovador no mercado. Então, dentro das etapas ali,
principais do início do desenvolvimento da coleção, tá todas essas pesquisas. A pesquisa de tendência, a pesquisa de matéria-prima, a pesquisa de aviamentos. Qual tipo de aviamento é mais adequado para esse nicho? Qual tipo de aviamento é mais adequado para esse tecido que eu estou usando? Que por muitas vezes é um tecido com muito elastano. Então, tudo isso precisa ser analisado e tudo isso a estilista precisa saber na hora de criar. Então, como vocês podem ver, eu comecei a esboçar a coleção dentro do que eu queria trazer de identificação com a marca. A marca que eu estava ali criando, ela tem como principal letra no nome dela o X. Então, vocês podem ver que em todas as roupas, né, vocês vão ver aí o decorrer dos meus esboços, eu priorizo o X, que eu vou trazer esse X em um tecido que ele tem muito elastano, fora toda a questão estética que eu trago para essa coleção, que é o X ali nas roupas, que vocês vão conseguir ver melhor quando tiver pintado. Eu também trago uma questão de funcionalidade. Então, dentro desse X, dessas faixas em X que vocês estão vendo, vão ter tecidos mais gramaturados, tecidos com uma potência maior de elastano, para que traga ali alguns benefícios para o corpo, ou seja, ele vai ajudar também como se fosse uma cinta modeladora. Lógico que tudo isso nesse primeiro ensaio, né, nesse primeiro rascunho, a gente não consegue ter muita visão quanto à funcionalidade disso, e é por isso que o esboço funciona, né? A gente vai rabiscar ali a nossa ideia e aí a gente vai levar para peça piloto, né? Para modelagem, para mulagem, depende do que você for escolher, para que a gente consiga ver se isso realmente funciona. Quando você já tem um tempo desenhando, quando você já tem um tempo sendo estilista, algumas coisas dentro da sua cabeça já fazem sentido por uma questão de experiência mesmo. Então, quando eu vejo uma silhueta, quando eu entendo da matéria-prima, eu consigo assimilar o que vai funcionar e o que não vai funcionar, mas nada é 100% de certeza, por isso que existe a peça piloto. Mas a gente já vai chegar lá, calma aí, vamos falar primeiro da criação, depois a gente vai para a confecção. Então, enquanto eu estava desenhando, eu precisava trazer uma sincronicidade para esse desenho, eu precisava que isso se transformasse numa coleção cápsula e que não fossem peças separadas, que não fossem peças soltas, né? Porque eu queria que tudo isso, eu queria e eu deveria fazer com que tudo isso fosse uma coleção. E uma coleção, ela tem que ter sincronicidade, ela tem que ter similaridades, né? Então, fora essa questão do X, vocês vão ver que foi usada a mesma cartela de cor. Então, quando eu faço coleção cápsula, e quem é meu aluno sabe disso, eu não gosto de trabalhar com uma cartela tão extensa. Porque, primeiro, cartelas extensas querem dizer que a gente vai ter um orçamento maior, porque a gente vai precisar de mais matéria-prima e mais confecções. Então, isso já é algo que é descartado ali quando a gente fala de coleção cápsula. Segundo, porque é muito mais fácil a gente se perder, né, numa criação, quando a gente está trabalhando com muitas cores. Claro, existem exceções de estampa, exceções até de coleções, por exemplo, voltadas para o carnaval. Óbvio que a gente vai usar uma gama de coloração maior, mas quando não estamos falando disso, né, quando não estamos falando de nada sazonal, a gente está falando de uma coleção mesmo, micro coleção, uma coleção cápsula, a minha experiência, né, me diz que o máximo é 3 cores, tá, gente? 3 cores, porque se passar disso é muito fácil se perder e é muito fácil a gente acabar transformando tudo isso em peças soltas do que, de fato, uma coleção. Então, o importante para a gente focar aqui é o seguinte: primeiro de tudo, similaridade. As peças precisam parecer umas com as outras e ter as suas diferenças, né? Como vocês podem ver. Segundo, a gente precisa trabalhar também com peças que casem umas com as outras. Então, quando eu tô fazendo meu mix de produto, né? Vocês podem ver ali, eu tenho uma leg, eu tenho 4 croppeds, eu tenho 2 shorts,
Tenho 2 legs e tenho um macacãozinho ali, né? Eu nem lembro o nome disso, gente. É um macacão, né? Mas é um macacão shorts, que é o segundo aí que vocês estão vendo. Então, todos eles, por exemplo, eu posso usar o cropped do terceiro com a leg do primeiro. Eu posso usar a leg do primeiro com o cropped do quarto, sabe? Todos eles podem ser usados entre eles, a não ser, claro, o macacão, que é o segundo, que é uma peça única, né? É uma bottom, então não tem como a gente utilizar ele com o resto. Mas se eu quisesse colocar, por exemplo, o cropped do terceiro, que é um pouquinho mais soltinho, com o macacão, eu conseguiria também, porque ele ali é uma sobreposição um pouco mais solta. E na minha ideia, vocês podem ver, são muitos recortes, né? Eu fiz recorte, eu coloquei tela. Então, essas partes, por exemplo, nesse primeiro desenho, aqui no busto dela, né, na parte de cima, e nas laterais de fora da calça, são transparências em tela, para dar ar, para respirar, para o corpo respirar. Então, eu pensei neste sentido e nessa funcionalidade quando eu fui criar. E também estética, claro, né? Para ficar bonito, para ficar com esse monte de recorte, para ficar agradável. Nas laterais ali do quadril, eu coloquei bolso. Por quê? O que falta? Você, mulher, me responda uma coisa. Quando você vai pra academia, o que te falta? Um bolso para pôr seu cartão, né? E tal, o celular vai na mão, o celular, enfim. O celular hoje em dia é tão grande que nem caberia num bolso ali numa malha. Mas a gente precisa de um lugarzinho para pôr um cartão, para pôr uma chave, para pôr a chave ali do armário, enfim, qualquer coisinha assim pequena. Então, eu coloquei os bolsos laterais, eles são aqueles bolsos, lógico, na minha ideia principal, bem grudadinhos no corpo, trazendo mais essas funcionalidades para a peça. E aí, gente, criado tudo isso, né, feito esses primeiros rascunhos, eu comecei a esboçar, comecei a pintar. Eu vou pintar todas as peles da mesma cor, todos os cabelos da mesma cor, para trazer a sincronicidade, e depois eu vou pintar também as peças, trazendo um mix aí dentro das 3 cores que eu falei para vocês. Nesse caso, eu tô usando o rosa, é um fúcsia, tá? Eu sempre falo isso e eu gosto de repetir, porque a gente tem intervenção de luz aqui quando eu gravo para vocês. Então, é um fúcsia, mas para vocês parece um pouco mais roxeado. Trouxe com o verde limão, que também para vocês vai parecer uma outra coloração de verde, mas ao vivo é um verde limão. E o preto. Então, essas 3 colorações. A minha ideia é até que esse verde fosse quase um neon, sabe? Porque é o mood das academias, né? A academia é muito escura, então tudo isso a gente precisa entender. Tati, nunca pisei numa academia, mas quero desenvolver uma coleção para academia. Não tem como, você tem que ir lá, você vai ter que pagar um dia, ir lá visitar uma academia para você saber como funciona. E digo mais, uma não, algumas, para você saber como funciona. Isso é parte da pesquisa, tá? Em loco, né? O Cool Hunter, ele faz o quê? Ele vai pesquisar no polo, na rua, né? E se precisasse, ou se fosse o foco, numa academia, né? Então, por isso que eu falo, pesquisa é a chave do negócio, pesquisa é a base para uma coleção certeira. Depois que eu esbocei, depois que eu criei tudo, trazendo a sincronicidade, trazendo diferencial, trazendo o meu mix de produto, né? O meu mix de peças. Como essa é uma coleção muito pequena, a gente não tem família, né? Não tem como, mas eu vou começar a colorir. E vocês sabem, eu gosto desse desenho mais artístico, mas não é necessário, né? Muitos estilistas não fariam a metade desses detalhes que eu faço. Eu faço só porque eu gosto e porque se trata de uma coleção pequena. Se eu estivesse trabalhando com uma coleção maior, de 100 peças, por um exemplo, obviamente eu não faria tudo isso, porque meu braço nem aguentaria, né, gente? Mas essa é a primeira etapa. Depois disso, eu vou trazer tudo isso para um desenho técnico, dentro de uma ficha técnica, para que eu mande isso para minha peloteira. Porque minha peloteira precisa entender isso, né? Poxa, vai ter zíper tratorado? Onde vai ter esse zíper? Essa tela, que tela é essa? Então, a gente traz ali numa ficha técnica. Inclusive, no meu curso, eu trago para vocês em PDF modelo de ficha técnica. Para quem não tem, pode usar lá o meu exemplo. É disponível para vocês usarem mesmo. É a ficha que eu uso nos meus trabalhos.
E aí eu faço essa ficha técnica, mando para a piloteira vai fazer ali a peça piloto, que é a primeira peça, a gente vai para uma modelo, vai vestir isso num dia, né, ali para prova, a gente chama de prova, e vamos ver se vai precisar fazer algumas modificações, se isso funciona num corpo humano, se isso é possível de ser confeccionado, porque dentro da ideia do estilista tudo funciona, dentro da nossa cabeça tudo funciona. Quando a gente vai tentar vestir isso numa modelo, não entra na cabeça, entendeu? O espaço que a gente deixou ali, por exemplo, é pequeno, então precisa fazer a prova, a peça piloto, fazer toda essa parte antes de mandar para uma confecção. Quando ele vai para a etapa de confecção, tem que estar tudo alinhado, para estar tudo perfeito, para não ter gastos. Basicamente, são essas as etapas aí de uma coleção. Nesse caso, nesse segmento, numa coleção fitness, né, que a gente está fazendo, uma coleção aí voltada para exercícios físicos. Existem mais pontos dos quais a gente, com certeza, no meio do caminho aí, estudaria, seria relevante. Quando a gente vai estudando, a gente vai se aprofundando, vai descobrindo novos universos, né, novas possibilidades que às vezes a gente nem sabia que existia. E trabalhar com desenvolvimento, trabalhar com essa parte de criação é estudo, gente, é estudo, é pesquisa, é realmente nadar, né, se aprofundar no universo do qual você está desenvolvendo. Então, não necessariamente você precisa estar desenvolvendo num... O Matheus trouxe um desenho aí para mostrar para vocês, gente. Não necessariamente você precisa estar trabalhando dentro de um universo que você conheça, como o universo fitness, que não é, né, um habitat natural para mim. Eu quase não frequento academia, mas eu consigo desenvolver só com pesquisa, com estudo, com técnicas que eu desenvolvi ali no meu trabalho para que eu consiga entender todos os universos sem precisar fazer parte do meu dia a dia, tá, gente? Então, pro vídeo de hoje foi isso. Qualquer dúvida, me deixa aqui embaixo. Se você quiser desenvolver uma coleção comigo, se você quer desenvolver uma coleção de moda, meu contato também é aqui embaixo, meu site com todos os meus cursos, é só vocês darem uma olhadinha por lá. Me deixa também aqui nos comentários o que você quer ver no próximo Criando Coleções, tá bom? Vamos chamar esse quadro desse jeito, Criando Coleções? Então, ficam acertadas dessa forma, tá? Vou mostrar pra vocês aí. Como eu disse pra vocês, eu perdi, gente, a parte que eu estava pintando todas as meninas, né? Toda essa coleção. Então, eu acabei deixando para vocês somente um desenho para que vocês conseguissem ver, né? Depois de finalizado e como eu fiz para trazer a sincronicidade, ó, vai entrar agora para vocês e vocês conseguem ver que tá tudo conversando. Eu usei as 3 cores, eu trouxe ali diferentes combinações nas 5 modelos, né? Nossa, eu acho que lá no começo eu falei 4, mas são 5. Nas 5 modelos, então aí a gente tem um mix de produto bem diverso e a gente tem várias possibilidades entre elas. Como eu disse, a gente consegue mesclar as peças e conversar elas entre si. E é isso então, a gente se vê na próxima.